Amém, amados. Vamos, quem é que vai orar para a gente? Quem é que quer orar para a gente começar? Pastor Hector? Vamos botar os homens, né? Vamos orar então. Amém? Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar, né? Oh, querido Espírito Santo, nós queremos começar diante de sua presença aqui. Tudo que vai acontecer aqui seja direcionado por ti, Senhor. A tua palavra diz que sem mim nada podeis fazer. E nós creemos nessa palavra, Jesus. Porque não podemos iniciar, não podemos fazer nada sem tua ajuda. Nós queremos entregar, Senhor, esta reunião, esta palavra, a cada um de nós, Senhor, para que tu possa, Senhor, cada dia mais transformar-nos à imagem de ti, Jesus. Queremos ser igual a ti, Senhor. Com esse amor, essa paixão. Senhor, nos faz, Senhor, sim. Ajuda-nos cada dia. Entregamos, Senhor, esta reunião em tuas mãos e nós já creemos, Senhor, as tuas respostas, os teus milagres em nossas vidas, em nossas casas, em nossas empresas. Em nome de Jesus, Pai, seja na palavra com a pastora Mena, com o pastor Christian. Senhor, muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. No nome de Jesus, nós ponemos em tuas mãos. Amém e amém. Amém. Pode sentar. Ontem o Christian até mencionou essa palavra, o louvor, Isaías, né? E hoje comecei a meditar sobre essa palavra e Deus, eu vou ler, na verdade eu vou ler até tudo, porque Isaías 6, vamos ler do 1, quem trouxe a Bíblia, vamos ler do 1 até o 14, 13, Isaías 6. Isaías 6, nós vamos ler do 1 até o 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A visão de Isaías e o seu chamado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor, Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores,
e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o toco. Eu vou falar do que Deus revelou nessa palavra para mim até uma parte, e a outra eu vou passar para o Cristo. A do final, vou passar para ele. Olha só, o que Deus falou comigo nessa palavra. A gente sabe que é uma palavra bem séria, né? Porque, às vezes, a gente brinca com o altar, né? Porque aqui está falando do altar, porque foi do altar que veio a brasa viva, né? E o que o Senhor falou, né? Santo, 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 Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então ele disse: ai de mim, olha só. No momento em que Isaías, ele se deu conta do pecado dele, né? Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Que ele reconheceu o pecado dele, no mesmo instante ele foi santificado, né? Através do anjo, né? E o que Deus falou no meu coração? E a partir daí que ele foi santificado, é que ele se arrependeu, né? Sei lá como é que foi. Ele disse, aí o Senhor disse para ele, né? Então, não, onde é que tá? Né? De mim. A quem, olha só, depois disso ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai e diga a esse povo. Olha só que interessante. O Senhor falou de uma forma tão assim, quando nós estamos purificados, buscando a santificação, é aí que essa mesma presença que enche o nosso coração é que nos faz ir e fazer o que Ele está mandando. Envia-me a mim. Eu tenho prazer de ser enviado para fazer a obra do Senhor quando eu estou purificado, quando eu me arrependo, me dou conta do meu pecado. Isso que veio para mim, né? Pode ser que para vocês veio outra coisa, mas para mim veio isso. Porque às vezes a gente está achando que a gente pode, que a gente isso, e a gente não reconhece às vezes que a gente ainda precisa se santificar mais ainda, ser purificado mais ainda, né? Mas Deus, Ele é tão tremendo que na hora que a gente abre a boca e diz: Senhor, me purifica, me santifica, Senhor, porque eu não posso. Eu passei por um problema hoje que eu não queria, sabe? Eu não conseguia falar o que eu precisava falar, eu não conseguia. E eu disse: Senhor, me santifica, Senhor. Senhor, eu me arrependo, mas eu não consigo passar por isso, fazer o que é preciso ainda, né? E eu creio que nessa hora que a gente se arrepende de coração, porque Deus, Ele não olha o nosso pecado, porque pecador nós somos mesmo, mas a partir do momento que nós nos esvaziamos das nossas vontades, dos nossos desejos, e que nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos santificamos, aí vem a vontade da gente fazer a obra do Senhor, de cumprir o nosso chamado. Se a gente não se santificar, o inimigo está 24 horas querendo que você não faça aquilo que é para fazer, né? E como o Leonardo falou, né? A gente ouviu muitas palavras que falam muito sobre isso. Porque as pessoas, elas estão na igreja, como o Leonardo falou, elas vêm buscar.
alguma coisa. Todos nós fomos assim. Quando eu me converti, eu também fui. Eu queria ser muito abençoada, porque eu estava falida. E aí a gente vai para buscar. E de repente, a gente começa a fazer tudo. A gente evangeliza, a gente convida um, a gente convida o outro, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Porque a gente quer, parece que é uma troca de favor. A gente quer que Deus dê, entendeu? Então aí a gente faz. Mas aí quando Deus dá, gente, isso é sério. Quando Deus dá, que a pessoa já está abençoada, aí ela só pensa nela, como o Leonardo falou ontem, ela só pensa nela, daí ela já não pensa mais. E o Senhor, Ele quer tudo que Ele nos dá. Isso é o entendimento que eu tenho. É para nós investirmos no reino de Deus. Porque se não for para isso, Ele vai tesourar você depois. Entendeu? Então, não é assim? Estou falando alguma coisa errada? Falei isso na célula sexta-feira. É? Sim, primeiro eu elogiei o casal que cedeu a casa para a célula. Depois eu disse, não fez mais do que obrigação, porque a casa nem é deles, é a casa de Deus. Mas assim, ó, gente... Só estou resumindo, né? A gente tem que cuidar, porque chega uma hora que a gente está tão confortável, né? E eu me lembro de mim lá atrás também, igreja cheia, eu estava muito confortável, entendeu? E as pessoas estavam também confortáveis, porque estava todo mundo abençoado, gente. Você passou o tempo né? Você estava no tempo do deserto, mas também foi um tempo que Deus tratou, mas agora Deus já está exaltando, né? E aí o que acontece? Quando a pessoa ela já se sente satisfeita, Deus já deu, então aí ela começa a voltar para trás. E daqui a pouco ela fica bem, como é que eu vou dizer? Me dá uma palavra aí? A gente fica confortável. A gente se acomoda. A gente fica acomodado. E daí a gente começa a achar que o outro é que tem que fazer, a gente não. Aí a gente já começa a achar, né? Eu estou falando aqui para vocês, então. Eu recebi essa ministração, aí já... isso é para o pastor. Isso é o pastor que tem que fazer, não, amados? O pastor, ele tem que orar, ele tem que jejuar, ele tem que ficar na madrugada buscando o Senhor, uma direção, mas o papel do pastor não é andar convidando um e outro para o culto, não, porque isso depende da igreja, certo? Então, eu creio que falta mais busca, mais santificação, para que o Senhor venha encher o nosso espírito, o nosso coração, daquele desejo de quando a gente se converteu, que a gente fez um encontro com Deus, a gente queria levar até o cachorro para a igreja, não é verdade? Nós tínhamos uma sede de ganhar as pessoas e isso foi embora ao longo do tempo. E é esse avivamento, é esse propósito que nós vamos viver agora. Uma igreja se movendo no poder do Espírito. Porque se o meu espírito ele estiver cheio, ele estiver conectado com o Senhor, nós vamos fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, o apóstolo René, ele fala todos os dias. Se você quer ser abençoado, você tem que se mover para o reino de Deus. Porque tudo que você investe no reino de Deus, você ganha em dobro. Você investe tempo, você investe dinheiro, você investe... olha, gente... Até um bolinho que a gente faz e convida uma pessoa, lá atrás eu fazia isso, eu comecei a fazer de novo. Para minha vizinha, lá para outra, cada dia eu faço para um lugar. E isso, os meus vizinhos, eles têm que saber quem eu sou. Então, eu comecei ontem eu fiz um almoço lá em casa, né? E a gente teve assim uma conversa, o Cristo não estava. E eu até perguntei para minhas netas lá na cozinha, né? Porque elas tinham 3 fez aniversário. E eu fiquei de levar elas, eu não dei presente. Eu fiquei de levar elas para dar uma volta assim na praia e comer um lanche no McDonald's, elas adoram, né? Porque eu sempre digo para elas, a avó Janete é a avó rica. Aí disse o Leonardo assim,
A mãe não deu presente, a avó Janete, e ela fez um pix de R$1.000 para a Gabi. Eu disse, mas não se compara a avó Janete. A avó Janete tem um salário riquíssimo e é só ela sozinha. Só para ela, entendeu? E viaja o tempo todo. Mas eu não. Aí depois elas foram lá na cozinha, eu abracei as três e eu disse assim, olha, a avó aqui não dá presente. Porque hoje, a minha condição, eu não tenho que dar o que vocês têm. Porque os presentes para eles são coisas caríssimas, eles têm de tudo. Quem é que disse ontem que fez uma faxina foi o... Quem estava lá que fez? O Leonardo. Ele disse, olha, o Noah, ele tem de tudo. Um deu a bateria, eu comprei a outra bateria grande, eles quebram tudo. A maioria das coisas dele, eu vou dar tudo, eu não vou trazer para cá, né? Porque eles têm tudo. Então, aí eu abracei elas e eu disse, eu não posso dar o que vocês já têm, porque eu acho que é tudo muito caro. Mas uma coisa eu faço por vocês. Eu não sei se vocês me amam tanto assim. Aí a Caterine ouviu e ela disse assim, não, sogra, pode ficar tranquila. Aí eu disse para elas, o que a avó faz por vocês, a avó ora todos os dias por vocês, a avó pede o Senhor para guardar a vida de vocês, a avó tem orado por cada uma de vocês, por cada um dos meus netos. É isso a avó pode fazer, porque a avó ama vocês. Aí elas começaram a choramingar. Aí a Caterine disse, não, sogra, estás muito enganada. Esse é que é o verdadeiro presente. E elas amam a senhora. Não fique achando que elas amam mais a minha mãe, porque... Não, elas amam a senhora. Aí eu disse, então tá bom. Eu disse, olha, daqui para frente... Aí eu disse, eu não sei o que comprar para vocês. Eu disse, para os meus netos pequenos eu até dei. Eu dei um tênisinho para um, baratinho, de R$100. O Levi eu dou uma roupinha, ele gosta das roupinhas, né? Mas para elas têm os brinquedos delas, as coisas delas são iPhones, são coisas caras, entendeu? Então eu não tenho como. Daí a Carol disse assim para mim, porque as três fizeram aniversário, eu não dei para nenhuma das três. Aí a Carol disse assim, ai vó, até uma coisinha do R$1,99, eu adoro entrar no R$1,99, eu compro um monte de coisinha. Eu disse, Carol, tu és assim? É. Então é assim, amados, é isso aí que eu queria falar para vocês, porque a gente tem que priorizar as coisas pequenas também, né? A gente tem que começar a conversar mais, a amar mais, né? Começando pela nossa casa, né? Primeiro a gente vai restaurar a nossa casa, entendeu? Porque assim que a gente tiver com esse coração aqui cheio de Deus, nosso testemunho, vamos ganhar pessoas só com o nosso testemunho, né? Mas nós precisamos buscar essa santificação, né? Para que a gente possa estar cheio de Deus. Amém? Quer falar alguma coisa sobre o final ali da palavra ou... Quer que eu falo? Eu quero que tu fale sobre isso aqui, ó. Tá, já sei que tu quer que eu fale. Sabe? Aqui, ó. Ó, por que que... Vou pegar esse trem aqui. Aleluia. Paz, amados. Que tarefa, né? Que missão, né? Essa parte aí é complicada. Amém. Eu vou falar o que eu penso, né? O que eu acredito, né? Primeira coisa, né? Boa noite a todos. Primeira coisa que Deus escreve o fim desde o início, né? Então todas as coisas já estão determinadas por Deus, né? Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele disse para Moisés, né? Eu terei misericórdia de quem eu quiser e vou me compadecer de quem eu quiser. Então a verdade é que ele é o dono do universo e ele determina o que ele quer determinar. Ele é rei, né? E possivelmente aqui, se a gente for ler o capítulo 5 de Isaías, é um capítulo inteirinho só de ais, né? Só de repreensões sobre Israel. Então,
Quando Deus chama Isaías de fato, porque até o capítulo 5 ele era um Isaías, né? Depois do encontro com Deus é outro Isaías, então aí até o capítulo 5 Isaías estava passando pelo teste, né, de profeta. Ele achava que ele era profeta, mas ele ainda não era, porque estava faltando o ingrediente principal, que era a humildade. Ele ficava só apontando para todo mundo, ai. E como diz a minha esposa, né, quando a gente faz assim, tem 3 dedos para nós e 1 para Deus, né? Então ele precisava primeiro ter um encontro com Deus para realmente o ministério dele começar, de verdade, né? Então é possível que essa parte aqui do que Deus está falando já seja o início de um julgamento, né? Sim. Um início de um julgamento que Deus estava trazendo sobre Israel, de consequência do pecado do povo, né? O povo de Israel, ao longo de toda a história, sempre foi um povo muito rebelde, né? Foi exilado na Babilônia, ficou 70 anos como escravo, depois pela Síria também. Então foi um povo que sofreu muito. Por quê? Porque é um povo rebelde, né? O profeta Ezequiel, né? Eu gosto muito do profeta Ezequiel, que lembra o meu avô, né? O pai do meu pai. Quando Deus levanta Ezequiel, ele diz, eu estou te levantando e você vai pregar para eles que são casa rebelde. Está escrito assim, casa rebelde. Então Deus muitas vezes chamou o próprio povo dele de povo rebelde. E então aqui talvez já seja um julgamento de Deus, né? Porque aqui quando ele diz assim, torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Essa mesma frase Jesus usou, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 4, na parábola do semeador, né? Quando Jesus termina de contar a parábola do semeador, ele fala para os discípulos, né? A vocês é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Mas Jesus citou a mesma passagem de Isaías. O que a gente aprende aqui? Quando não é o tempo de Deus revelar algo, quando Deus não quer revelar algo, quando Deus não quer que a pessoa entenda, ela não vai entender e ponto. Porque Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer. No caso, aquelas pessoas ali da época de Jesus, Jesus não veio para todo mundo. Jesus veio para os seus. Ele veio para os judeus. Então Ele não queria que as outras pessoas entendessem o que Ele estava falando. Ele só queria que algumas pessoas, judeus, entendessem. Tanto é que vocês conhecem aquela passagem da mulher sírio-fenícia, né? Que ela pediu pela filha dela e Jesus disse, olha, não é lícito eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus humilhou aquela mulher. Por quê? Porque Jesus não veio para ela. Jesus tinha vindo só para os judeus. Aí aquela mulher assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu pão. Aí como ela se humilhou diante de Jesus, aí Jesus, poxa, eu nunca vi alguém com tanta fé. Aí por causa da humilhação dela, Jesus abriu uma exceção. Mas Jesus não tinha vindo para ela. Ok? Então, Deus na sua soberania, Ele determinou algumas coisas já pré-estabelecidas e vão se cumprir, né? E Ele quer que a gente se humilhe e reconheça o pecado, né? E outra coisa, que na história de Israel, geralmente Deus sempre deixou um remanescente, né? Aqui Ele vai falar da 10ª parte, né? Sempre, geralmente, Deus deixou um remanescente, que é aqueles que realmente são escolhidos, que vão realmente fazer o que tem que ser feito, né? Mas uma grande parte, 90%, geralmente, são os rebeldes, né? São aqueles que não vão ouvir a palavra. Interessante que no Salmo de número 1 diz, né? O Salmo de número 1 diz que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Ou seja, só permanece quem realmente quer ter compromisso, quem realmente quer viver o evangelho verdadeiro. Quem não quer se submeter, quem não quer passar por esse processo de santificação, deixar o anjo purificar a boca, purificar os olhos, purificar a mente, que não é só a boca, né? Vamos e vemos, né? Ali em Isaías foi a boca, mas nós é a mente, é os olhos, é a boca, é o coração, é tudo. Eu acho que ali a boca representou todo o ser dele.
Então, mas no caso dele é porque ele achava que só ele que era santo. Ele ficava dizendo ai para todo mundo e ele achava que ele esquecia que ele também precisava de purificação, né? Então, aqui eu vejo também como a questão da soberania de Deus, né? Deus é soberano. Né? E aí voltando ele lá faz atrás, o que ele quer. né, nos nossos encontros com Deus, o primeiro encontro que a gente fez, né? Meu Deus, eu me lembro tão bem que eu entrei naquele ginásio. Meu testemunho foi lá no ginásio dos esportes. Não, era ali atrás daquele ginásio, Centro Cultural, né? Do pavilhão. Eu me lembro que quando eles me chamaram para dar testemunho, eu entrei lá, eu só desejei ter um buraco e me enterrar ali. Porque eu disse, meu Deus, o que eu vou testemunhar, a pecadora que eu sou? Eu voltei do encontro tão humilhada, que eu me achei a piores das mulheres, porque eu achava que eu sabia tudo que eu podia e eu era uma fumante. Meu Deus, eu nunca esqueço disso. Uma coisa que vem ao meu coração aqui, enquanto eu estou lendo aqui, eu estou me lembrando do episódio do dilúvio, né? O que Deus fez? Deus destruiu tudo. Aqui dá a entender que ele deixou uma 10ª parte, que apesar que diz que a 10ª parte também vai ser destruída, né? Mas é meio parecido com o que aconteceu com o dilúvio. E o que foi o dilúvio? O dilúvio foi um juízo de Deus, né? Deus, ele se entristeceu tanto de ter criado o ser humano, a sua imagem e semelhança, que era para ser como ele, né? Santo como ele é santo, e esse ser humano se corrompeu de tal maneira, o pecado estava comendo solto, né? Vamos falar o português, a coisa estava tão feia, que Deus se entristeceu, disse, meu Deus, olha que ponto que chegou o ser humano, né? E ele resolveu dar um reset, né? E acabou com tudo, só sobrou a família de Ló, a família de Noé, né? A família de Noé, um animal de cada espécie, e Deus decidiu recomeçar, né? E essa palavra tem a ver com o que a gente está vivendo aqui. É um recomeço, né? É o antes do dilúvio e depois do dilúvio, né? É um recomeço. Então, e também eu esqueci de falar, né? Isaías se posicionou. E aceitou, né? Aceitou o desafio, né? Eis-me aqui. Não fugiu. E ele foi humilde também para perguntar o que era para fazer, né? Que tipo de pregação que ele devia pregar. Então, já vou te dar até o sermão que é para te pregar. Escuta aí. Vai lá e fala o seguinte, eles vão ouvir, mas não vão entender. Vão perceber, mas não vão. Né? Eu vou endurecer o coração desse povo. E Deus fez tudo isso porque, com certeza, Deus tinha um propósito. Assim como Ele teve um propósito com o dilúvio e com todos os outros juízos que Ele enviou sobre a terra. Né? E sempre que Deus envia um juízo, Ele está querendo ensinar uma lição para todo mundo e chamar a atenção de todo mundo. Né? Amém? Amém. Que com Ele a coisa é estreita. Né? Não dá para brincar. Aquela palavra ali que eu falei na abertura do culto sobre o temor do Senhor, né, que é o princípio de toda sabedoria. Deus é santo, né? Deus é santo. Não dá para servir Ele de qualquer maneira. Amém? Tantos crentes sem temor e falando muita mentira. Se eu fosse estudar isso, eu tenho 6, 7 Bíblias de estudo em casa, né? Fosse estudar com calma, eu ia poder trazer mais informações, né? Mas como foi aqui é só um resuminho que veio no meu coração, daquilo que eu entendo para poder... Tá bom? A gente vai para... Tu marcasse aquele passeio lá com eles, pergunta para Não, eles. ainda não. Tem que definir uma data. Para o povo aqui, se eles querem mais uma vez, a gente podia marcar, né, junto? Sim, a gente fez a pergunta para o pessoal de Tijuca, o que eles achavam. Na verdade, eles que deram a ideia de a gente fazer de novo o Dia da Família, né? Aquele Dia da Família que todo mundo gostou. E aí, eles estão esperando uma data, né? Eu acho interessante esse Dia da Família, por quê? Né? Porque seria bom se a gente, como pastores, a gente tivesse tempo, né, para poder visitar todos vocês, casa por casa,
que uma das coisas que a gente ensina na visão é o discipular, né? E como é que funciona o discipular? Discipular é estar lado a lado. Discipular também se discipula na escola de líderes, também se discipula aqui hoje à noite, nas reuniões, mas o discipulado mesmo é lado a lado. Como hoje, o tempo que a gente está vivendo realmente está muito difícil, principalmente para nós pastores que trabalham, né? Poder ter esse tempo hábil de visitar casa por casa, ter um tempo de qualidade com todo mundo. Esse dia da família, que a gente passa um dia todo junto, ele ajuda nisso, né? Porque a gente consegue ter um tempinho com todo mundo, né? Com todas as famílias. Então é aquela história de, como é que chama? De realmente otimizar o tempo, né? Remir o tempo. E é um dia... Oi? Nós falamos em investimento. Também, um tempo de investimento e um tempo de... Um dia diferente, né? Um dia de realmente passar com a família, de recreação. A comunhão mas o pessoal que ele disse que nós teríamos que estar lado a lado, também é um investimento pessoal, como tu fez hoje com o Marcelo, né? Sim, sim. Não que eu tô eximindo as nossas responsabilidades, né? Claro que à medida que o Espírito Santo vai nos direcionando para visitar um ou outro, a gente faz isso também. Mas essa questão do dia da família a gente consegue ganhar tempo, né? Porque até dentro da visão que a gente trabalha, pelo certo mesmo, os pastores do ministério, eles vão formar uma equipe de 12 e a prioridade maior vai ser nessa liderança. Para que essa liderança faça o mesmo com outros 12, que farão com outros 12, e assim todo mundo é apacentado. Isso não quer dizer que os pastores não vão ter mais tempo para os outros, né? Não, isso não existe. Qualquer pessoa que precisa de um conselho, de uma oração dos pastores, sempre vão estar à disposição. Mas em termos de prioridade, existem prioridades. Assim como Jesus, ele formou os 12 dele, que era a prioridade maior, e daqueles 12 tinha 3 ali, que era Pedro, Tiago e João, que estavam mais próximos ainda do que os outros 9, né? Então, existem prioridades, né? Então por isso que esse dia da família ele ajuda nisso, né? A gente ter um tempo onde a gente consegue ter um tempinho com todo mundo, né? E os pastores estão ali, né? Disponíveis. Se alguém precisa tem um abacaxi, um pepino para descascar, é só questão de se aproximar, né? Que também pastor não tem bola de cristal, né? Essa história é velha, né? Mas é bom repetir, né? Amém?